Abra aí a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, quero compartilhar com os irmãos essa palavra. Principalmente nesta semana, começamos na quarta-feira, vamos até esta quarta, orando pela cura de Deus na nossa casa, na nossa família. Você crê, meu irmão? Acompanhe comigo. Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Esperando o movimento das águas, um anjo descia em certo tempo e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem inválido, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhes: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo. Está dando uma microfonia muito grande aqui, se puder diminuir para mim o retorno. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma a tua esteira e anda. Imediatamente o homem foi curado, tomou a sua esteira e pôs-se a andar. Aquele dia era sábado. Então os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: É sábado, e a lei não permite que carregues a tua esteira. Ele respondeu: O homem que me curou me disse: Toma a tua esteira e anda. Então lhe perguntaram: Quem é o homem que mandou que tomasse a tua esteira e andasse? O homem que fora curado não sabia quem era, pois Jesus tinha se retirado entre a multidão que havia naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou-o no templo e disse: Olha, agora já está curado. Não peques mais, para que não te suceda coisas piores. O homem partiu e anunciou aos judeus que Jesus era quem tinha curado. Amém? Podem sentar, tome o seu lugar. Eu queria um minuto de atenção de vocês. Eu sei que hoje, tem a apresentação das crianças, Dia das Mães. As mães aí estão todas aguardando. Porém, vamos antes meditar nessa palavra. Vamos estar tomando posse dessa palavra para a nossa vida. Estamos, como eu disse, orando pela cura na nossa família. Oramos a semana passada para resgatar vidas, para trazer aqueles que não são do Senhor, a salvação. E agora nessa semana continuamos pedindo por aqueles, mas começamos a orar pela cura. Ele é Jeová Rafá, Deus que cura. E eu peguei essa passagem para que a gente possa entender muitas vezes coisas que acontecem conosco. Então essa passagem, essa narrativa acontece em Jerusalém. Jesus vai a uma festa dos judeus. Não diz qual festa. Mas pode ser de muitas outras festas que os judeus têm, e Jesus sempre subia até Jerusalém nesses momentos. Mas o interessante aqui, eu gosto dos detalhes da palavra, diz assim, que ele subiu a Jerusalém para assistir a uma das festas dos judeus. Interessante porque tem algumas festas que Deus estabelece e dá e coloca na sua palavra, lá no início, no livro de Levítico. Tem outras que foram atribuídas, como Purim, por exemplo. Uma festa, uma manifestação pelo um ato acontecido, mas não foi aquelas 5 festas que foi colocado. Mas Jesus veio ali assistir, diferente de outras que diz que ele foi participar. Mas ele estava ali de olho em outras coisas, como Deus que é, e da maneira como estavam acontecendo as coisas. Ele vai até um local, numa porta chamada Porta das Ovelhas, e vai a um tanque chamado Betesda, que tinha 5 pavilhões, como está descrito aqui. Eu quero trazer hoje para a nossa vida, eu quero pegar essa palavra e trazer para a nossa realidade. Então esse Porta das Ovelhas, eu acho que já começa a dar algum sentido para nós, porque nós somos as ovelhas do Senhor. E também esse local
nós vemos ali 5 pavimentos nesse tanque das ovelhas. Então, nós vemos também os 5 ministérios da igreja. Mas eu não vou entrar em detalhes agora a respeito disso. Isso vou deixar para outro dia, para podermos estudar e trazer aquilo que Deus tem. Porque eu vou pegar um outro ponto aqui. Tinha naquele lugar uma grande multidão. E Jesus entra no meio daquela multidão e vai direto a um homem que estava ali há 38 anos, inválido. Bom, 38 anos ele estava inválido. Eu não estou dizendo que fazia 38 anos que ele estava ali naquele local. Amém, meus irmãos? A palavra não nos mostra isso. Porém, algo diz e mostra que ele já tinha estado lá à procura de cura. Ele já tinha estado outras vezes. Porque quando Jesus chegou até ele mostra isso. Por que você... tem sempre outro que entra antes de mim. E um outro ponto que eu quero pegar com vocês é o seguinte. Então, aquela grande multidão, obviamente, de todo tipo de doença, como está narrado aqui, havia enfermos de todo tipo, cegos, coxos, paralíticos, e eles esperavam algo, que eu vou falar uma coisa para vocês, não se assustem, que nunca aconteceu, que era o agitar daquelas águas. Não existe nenhum registro histórico, não existe nenhum registro em lugar nenhum, por exemplo, em historiadores da época, de que isso realmente era fato, de que essas águas agitavam, de que era um anjo que descia lá e agitava essas águas. Não tem nada dito em lugar nenhum, não tem nada. Pastor, mas está escrito aqui. Está escrito para mostrar algo para nós, porque aquele homem ali, inválido, assim como toda aquela multidão que estava lá, estava atrás de algo como crendices. Então havia uma crendice. Havia ali, ninguém sabia, ninguém soube de onde veio essa história, de como que aconteceu, mas diziam que se você ficasse ali num dia de festa judaica, e a hora que as águas agitassem, o primeiro que entrasse seria curado. Mas nunca ninguém viu essa cura, nunca ninguém testemunhou essa cura, nunca ninguém viu algo semelhante a nada. Mas no meio dessa multidão havia esse homem em especial que eu quero estar conversando com vocês hoje. Não sabemos como as coisas chegaram a esse ponto, de onde veio. Às vezes um dito popular, alguma coisa que falaram, e todos acreditaram, porque é mais fácil nós acreditarmos em crendices, é mais fácil acreditarmos em amuletos, é mais fácil acreditarmos em N coisas ao nosso redor, do que olhar e crer que tem um Deus que cura. Amém, meus irmãos? É mais fácil eu acreditar em algo que me falam, eu carregar alguns amuletos, ou bater 3 vezes, 4 vezes, sei lá o que, numa madeira, ou não passar em determinado lugar, ou fazer isso ou aquilo, crendo que isso vai me trazer algum benefício, sendo que crer num Deus vivo e verdadeiro, que tem palavra viva e que realmente faz, e que, se for olhar para esse quesito, tanto uma coisa como outra, é pela fé. Muitas vezes carregamos uma fé exorbitante em algo que não tem a menor lógica e não depositamos nem um terço, nem um mínimo disso na fé, na palavra de um Deus que tudo faz, tudo existe, tudo que há foi feito por Ele e pela Tua palavra. Eu fico imaginando a cena daquele povo todo naquele local. De repente, era só barulho d'água. Todo mundo caindo na água. Quem foi o primeiro? De repente, ninguém é curado. Todos que caíram na água saíam do mesmo jeito. A única diferença, molhados. E aí começavam. Sabe o que é? Não funcionou? Porque vocês se adiantaram, não esperaram o anjo. Assustaram o anjo foi embora. Agora só o ano que vem. O ano que vem tem que esperar o anjo chegar de novo. Agora acabou. Vocês assustaram o anjo. Meus irmãos, quantas vezes nós não carregamos isso e depois a gente vem com 1001 desculpa, isso, falatório, e querendo justificar o injustificável, querendo fazer aquilo que não existe. E hoje eu quero dizer o seguinte: o nosso Deus, Ele é Jeová Rafá,
curou ontem, cura hoje e vai continuar curando. Amém, meus irmãos? Porém, tem alguns detalhes aqui que nós vamos entender. Tem algo aqui que é importante para nós. Jesus entra naquele local, estava empinhado de gente. Obviamente, todos que estavam lá estavam querendo cura. Você crê nisso? E de repente ele vai em cima de um homem. Ele vai em cima de um determinado homem, somente um. Vendo, versículo 6. Eu quero que você vá acompanhando comigo aí. Versículo 6. Vendo-o deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ser curado? Quer ser curado? Gente, que pergunta mais fora de órbita, se você parar para analisar. Num local em que está cheio de pessoas crendo numa coisa que é uma crendice, aguardando algo ali, e de repente ele chega e faz uma pergunta para aquele homem, aquele aleijado que estava deitado há 38 anos, fala assim: você quer ser curado? Meus irmãos, é a mesma coisa que chegar para alguém que está desempregado e falar assim: você quer emprego? Ou chegar para aquela pessoa que tem um outro problema: você quer isso? Quer aquilo? Mas atrás dessa pergunta há algo muito importante para todos nós. Havia ali algo que Deus queria trabalhar através da pessoa do Senhor Jesus, e hoje Ele quer trabalhar nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Quer ser curado? Aquele homem estava deitado há 38 anos. Fazia muito tempo que ele estava nessa questão, de estar deitado. Vamos pegar esse ponto primeiro. Estar deitado, você deitar, é uma característica de repouso, de descanso. Você crê nisso, meu irmão? Quer dizer, o nosso dia a dia, o nosso caminhar, todos nós, não existe aqui ninguém que não passe por isso. Nós cansamos e o nosso corpo físico exige que a gente descanse. E o descanso está relacionado a estar deitado, no nosso repouso noturno. Mas também, estar deitado significa não só isso. Significa muitas vezes estar entregue, prostrado. Estar deitado é estar entregue, prostrado, desanimado, acabado. E no meio de toda aquela multidão, o Senhor foi atrás daquele que estava prostrado, daquele que estava acabado. Talvez por causa de uma palavra, fazendo uma analogia conosco hoje. Às vezes eu estou prostrado, desanimado por causa de algo que alguém disse. Ou de repente eu estou desanimado, prostrado, por causa de situações em que estou passando. E é esse caso que o Senhor quer tratar hoje. Amém, meus irmãos? Esse camarada estava lá, fazia muito tempo. Esse camarada estava lá deitado, há 38 anos. Ele estava acostumado a ser conduzido. Ele estava acostumado a ser levado. Eu fico imaginando a cena. Na casa dele, não sei onde morava, onde era, se era longe de Jerusalém, se era dentro de Jerusalém, se era outra cidade, não, agora não vem ao caso. Mas eu fico imaginando aquela cena. Gervásio, Josefina, pega a minha esteira. Vocês têm que me levar. Olha a hora do anjo. Eu preciso estar lá. Eu quero que você me leve. Eu quero que você esteja comigo lá. Eu dependo de você. E essa pessoa estava nessa circunstância há 38 anos. Dependendo de um, dependendo de outro, que carregasse, que levasse. E isso é importante para nós hoje. Porque às vezes nós entramos na questão de estar prostrado, de estar deitado, não fisicamente, mas espiritualmente, emocionalmente. Porque nós somos corpo, alma e espírito. Às vezes eu estou fisicamente aqui bem, mas a minha alma está prostrada. As minhas emoções estão ali deitadas. Ou o meu espiritual também, não creio mais nada, não acredito mais nada, e eu estou prostrado e deitado. E hoje eu quero dizer para vocês o seguinte: nessa semana estamos orando, e o Senhor vai atrás desse que está prostrado. Eu não sei se 38 anos, 5 dias, um mês, ou mais ou menos. Agora eu quero dizer o seguinte: é atrás desse que o Senhor está hoje querendo dar uma chacoalhada. Olha que interessante. Primeira pergunta, versículo 6. Queres ser curado? É a mesma coisa chegar para uma pessoa faminta: você quer comer?
Uma pessoa que saía há muito tempo sem comer nada. A tal da pergunta que parece sem lógica, sem nexo. Mas é claro que atrás disso tem algo a mais. Você está... Olha, aqui, vamos pôr. Há uma mensagem subliminar de Deus. Olha que chique. Uma mensagem subliminar do Senhor Jesus. Você está preparado. Você está preparado. Ele está dizendo que quer ser curado. Ele está dizendo, você está preparado para abandonar o seu passado de 38 anos? Você está preparado para mudar a sua condição de dependência e ser dependente somente de Deus? E dependência de homens e pessoas para te carregarem, para te levarem, para fazerem? Você está preparado? Essa é a pergunta. É isso que Jesus estava fazendo com aquele homem, quando disse, você quer ser curado? Porque fazia muito tempo que ele estava sendo carregado. Não sabemos a idade dele. Eu não sei se ele tinha 40 anos. Se ele tinha 38, ele estava naquela condição desde que nasceu. Se tinha uma idade maior, foi acometido de uma enfermidade que fez com que um período longo, 38 anos, a idade do pastor, que estava naquela situação. Mas atrás dessa pergunta que o Senhor faz conosco hoje é o seguinte: você está disposto? Antes de receber a cura, você está disposto a entender os princípios e entender que as mudanças que Deus vai fazer, vai mexer com todo o seu ser para que as coisas caminhem para melhor, meu irmão? É isso que Jesus estava falando. Ele andou, eu imagino que ele chegou lá pulando, com licença, até chegar naquele determinado homem, naquela posição, e ele tinha algo especial ali. Como tem comigo, com você, com cada um de nós, quando nós falamos de cura. Eu não sei se a sua cura vem de maneira sobrenatural, porque eu creio nisso, milagres existem e acontecem, eu creio. Ou vem através de uma outra situação, até natural, mas vem. Mas antes de vir, o Senhor está perguntando, primeiro eu preciso que você entenda e que você realmente possa entender que o seu passado tem que ser anulado. Nós, seres humanos, nós carregamos muitas coisas, principalmente a síndrome de Dodói. Tem gente que gosta de falar de doença porque chama atenção. Porque as pessoas chegam e falam assim, ai, coitadinho, e aquele coitadinho massageia meu ego. Tem gente que gosta de doença, porque a hora que fala da doença, chama atenção, e ela está precisando de atenção. Então tem gente que às vezes, desculpe dizer aqui, mas não quer ser curado, porque se for curado, perde a muleta. Vocês já viram aquele ditado? A gente não costuma, né? Mas tem ditado que encaixa, tem ditado que não. Desculpa de aleijado é? E tem gente que já não é mais aleijado, mas continua com a muleta. Tem gente que fala assim, não, eu não quero ser curado, porque se eu for curado, aí eu perco a minha vaga preferencial no shopping. Eu não quero ser curado, porque se eu for curado, aí ninguém mais vai me paparicar. Eu não quero ser curado, porque se eu for curado, de repente as coisas vão mudar e eu vou ter que assumir minha nova condição. Levanta e anda. Olha que interessante, vamos um pouquinho mais para frente, para a gente entender o que Deus quer tratar conosco hoje. Versículo 7. Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Maldito o homem que confia em outro. Não que nós somos e vamos andar de maneira solitária. Eu já falei várias vezes aqui, o homem, o ser humano, todos nós não fomos criados para a síndrome do ermitão, de ficar isolado. Eu não estou dizendo que no nosso caminhar a gente não venha depender, dependemos dos outros, isso é bom, é interessante na nossa vida, amém, meus irmãos? Mas tem gente que quer viver inteira, todo momento, todo instante, a sua vida inteira, dependendo dos outros. Não tem ninguém que faça isso por mim, não tem ninguém que ore por mim, não tem ninguém que põe a mão na minha cabeça. Tem gente que tem a síndrome do guarda-chuva. Sabe a síndrome do guarda-chuva?
Não pode ver uns crentes reunidos, ai, põe a mão na minha cabeça, assim, forma aquele guarda-chuva. Ai, todo mundo tem que pôr a mão na minha cabeça. Ai, põe a mão na minha cabeça. Ai, ora por mim. Ai, faz... Gente, tudo bem, nós podemos pedir oração, mas você não pode viver nessa dependência total. Não tem ninguém que me ponha ali naquela água a hora que o anjo desce. Nem existia anjo. A água nem mexia, coisa nenhuma. Ai, sabe o que é? Eu estou ouvindo, mas a campanha do sal, não sei das quantas, do sal grosso, do 7, não sei quem. Ai, eu não tenho sal para pôr, não tem ninguém para me ajudar. Enquanto você está olhando para as crendices ao seu redor, o Senhor está do seu lado. Quer ser curado? Mas não tem ninguém, nem sabia quem era aquela pessoa. Como qualquer um de nós, se estivéssemos nessa situação, a gente nem sabia quem era. Aquele camarada que de repente apareceu fazendo umas perguntas mais esdrúxulas para a minha vida nesse momento. E olha, vamos continuar aqui. Continuando. Versículo 8. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma a tua esteira e anda. Levanta, olha, 3 coisas. Levanta, toma a tua esteira e anda. Jesus não poderia ter dito para ele o seguinte: levanta e anda, pronto. Gente, o que é uma esteira? Ou em outras traduções, cama. Entenda cama, por favor. Quem tem as traduções aí, escrito cama. Não é aquela Max Box, Big King, não sei das quantas, que o camarada está levando a cabeça, que carrega. Não. As camas daquele tempo, para algumas traduções são esteira, é uma esteira mesmo. Feita de junco normalmente, costurado. Meu irmão, que valor tem isso? Que valor tem uma esteira diante de uma cura de um aleijado que faz 38 anos que não anda? Você teria e ia lembrar da esteira? Pare um pouquinho, analise comigo. Se você tivesse essa condição, você ia lembrar da esteira? Você ia pegar a esteira, enrolar a esteira, não dá tempo para ela te enrolar, tem o jeito certo de enrolar, senão não consegue carregar. Você ia pensar de maneira alguma. E o Senhor Jesus, obviamente, ele poderia ter dito: levanta e anda, como fez com outras, como fez com aquela criança, levanta e anda, como fez com outros, como fez com vários que chegaram à sua presença. Está curado, levanta e anda. Está curado, eu determino, faça, levante, faça. E ele poderia dizer a mesma coisa, mas ele falou: levanta, toma a tua esteira e anda. Eu vou começar de trás para frente. Primeiro, a questão do andar. Andar diz respeito a trabalho. Trabalho, pastor? Isso, trabalho. Para quem lembra das aulas de física, você vai lembrar. Trabalho, que é a letra tal, é igual força vezes deslocamento. Se você tiver só força e não houver deslocamento, não é trabalho. E o Senhor estava falando: olha, eu quero que você saia dessa sua condição, que você levante e ande, porque agora ninguém mais vai te carregar. Aí beleza, porque é isso que ele queria, é isso que ele almejava. Porém, no meio ele diz: mas pega a sua esteira. Aqui tem algo muito importante para nós. Quando ele diz pega a sua esteira, ele está falando: olha, agora você vai enrolar isso que te carregaram e você vai mostrar que há algo diferente. Você não vai largar o seu passado para trás. Você vai entender que daqui para frente as coisas serão diferentes. Daqui para frente há uma mudança de postura e eu quero te curar. Olha, vou dizer uma coisa, meu irmão. O Senhor vem com a cura quando nós abrimos o nosso coração para que Ele arranque as coisas do passado. Tem gente que quer ficar preso ao passado porque é gostoso, porque as pessoas me cercam. Tem irmão na igreja que às vezes fica doente, uma gripe. Ficou doente em janeiro. Cometido de uma gripe. Coisa que pode acontecer com qualquer um. Aí você encontra com o irmão hoje. A hora que você chega: Paz, Senhor, meu irmão, melhorou? Já cai o semblante. Já pega a mão, põe assim. Vê se não estou com febre. Por quê? Quer chamar atenção. Porque quando ele estava doente, estava todo mundo ao redor, todo mundo perguntando, ligando. Nunca me esqueço uma vez, uma senhora na igreja,
em que pediu oração porque estava muito doente, oramos, intercedemos, e realmente Deus moveu, curou, foi curada, liberta, abençoada, amém, acabou aquela enfermidade que atormentava aquela irmã. E um dia cheguei para ela, e aí minha irmã, como é que está? Mais ou menos. Puxa vida, o que é? Piorou? Não, minha saúde está boa. Mas o que aconteceu? Por que está mais ou menos? Agora ninguém vai mais lá em casa. Ninguém vai levar chazinho. Ninguém passa de manhã e à tarde. Ninguém. Então, pera lá, minha irmã. Então tem outra coisa. Se você quer chazinho, bolachinha e tal, tudo bem. Mas não queira a tua doença de volta. Entenda os princípios. Amém, meus irmãos? Olha, vou dizer uma coisa para você. Entenda, abra os seus olhos. O que o Senhor queria fazer com esse homem quando fez a pergunta: que queres que eu te faça? O que você quer? Você quer ser curado? O Senhor está indo muito além. Ele está fazendo com que aquele passado daquele homem, ele possa entender: olha, 38 anos você foi carregado na esteira. Agora você vai carregar a esteira. 38 anos você passou por isso e aquilo, agora eu vou te curar. E nós precisamos entender esse princípio. Tem gente que não é curada porque não quer ser curada. Existe uma diferença entre o poder e o querer. E Deus respeita o nosso querer. Faço uma pergunta para a igreja: queres ser curado? Pastor, eu nem estou precisando de cura. Hoje estou na minha melhor forma física. Eu vou dizer uma coisa para você: quando falamos cura aqui, nós não estamos falando só de cura física, não, emocional, cura na alma, cura espiritual. Cura espiritual, pastor, eu conheço essa. Uma vez eu fui, enfia a mão, arranca, já joga o coração para cima, peteca, traz aqui, põe de novo e sara. Não, eu estou falando do teu relacionamento com Deus. Então, quando nós falamos de cura, nós estamos falando de cura, de relacionamento, tanto no nosso relacionamento social, o nosso relacionamento com o meu próprio eu, o nosso relacionamento na casa, na família, e também cura física. Porém, se eu for ficar preso na condição em que eu estava naquele passado, Deus não vai agir. E nós ficamos muitas vezes olhando a crendices. E o Senhor está do seu lado, do meu lado, do nosso lado. Você quer ser curado, meu filho? Não, mas espera lá, estou esperando a hora que tiver na igreja a campanha dos 70 ancião. Aí, meu filho, vai demorar, porque é difícil ter ancião aqui. A hora que tiver, a hora que o anjo mexer não sei que jeito, a hora que vier tal coisa, a hora que não sei o que, a hora que eu carregar um determinado negócio, aí eu serei curado. O Senhor está falando: olha, você quer ser curado? O autor e consumador de toda a obra está junto conosco. Morreu, ressuscitou e o nosso Redentor está... Fala comigo, está? Melhorou. Vamos só terminar aqui. Toma a tua esteira e anda, versículo 11. E por que ele mandou pegar essa esteira? Aqui, se você observar, nós já lemos esse trecho todo. Ele ficou tão emocionado, pegou a esteira, obedeceu Jesus, nem teve a ousadia de perguntar o nome dele, quem era ele. Quem que é você? De onde que você veio? Claro, eu até imagino que se fosse conosco, a gente ficaria tão emocionado também, que nem lembraria, tanto que ele foi. Porém, pegar a esteira e carregar a esteira, Deus estava querendo curá-lo e mudar tudo aquilo que estava nele há 38 anos. Sair da condição de coitadinho e entrar na condição de entender, responder e crer quando for contestado. Quando nós estamos na condição de coitadinho, é cômodo, gente. O coitadinho do aleijadinho. O coitadinho que estava doente. O coitadinho do... E o Senhor falou: pega a esteira e anda. O Senhor Jesus sabe todas as coisas, conhece tudo, ele sabia daquele homem naquela condição, ele sabia de outros doentes, ele podia ter feito lá um milagre sobrenatural, mas ele sabia que tinha que começar com esse homem e curando e fazendo-o libertar do seu passado. Ele passou de coitadinho a uma pessoa a ser contestada. A partir do momento que você é curado, meu irmão, a partir do momento que você recebe a bênção de Deus, não somente cura física, qualquer tipo de bênção, você precisa aprender a se libertar das coisas do passado e da condição de coitadinho, para que quando questionado, quando for contestado, você saiba em quem você crê e quem fez em você.
Amém, meus irmãos? Ele pegou aquela esteira, ele nem teve o trabalho de perguntar quem era aquele homem. Quem que é você? De onde que você veio? Puxa, ou então, eu acredito que deve ter acontecido, não está narrado aqui, nem um muito obrigado não teve. Ele simplesmente, mas obedeceu, pegou a esteira, enrolou, e porque ele precisava sair daquela condição, pegou, enrolou, pegou a esteira, saiu ali fora. A hora que ele saiu ali fora, ele enfrentou algo diferente, que jamais ele tinha pensado. Do coitadinho, que sempre foi carregado, agora ele foi contestado. O que você está fazendo? Hoje é sábado. Hoje não é dia de mudança? Onde você vai com essa cama? O que você está fazendo? Espera lá. Meus irmãos, Deus só vai te dar a bênção quando você tiver a capacidade de esquecer as coisas que te travaram no passado e aprender a responder, quando contestado. Quem foi que fez isso? O homem que me curou falou, toma a sua cama e anda. Pega a sua esteira e vai. Quem é esse homem que fez isso com você? Eu não sei. Não sei se foi o Alain. Não sei se foi o Pedro. Eu não sei, eu não conheço ele. Uma vez me falaram, parece que, não sei, falaram que ele faz isso, faz aquilo, parece que ele veio em tal lugar. Sabe que eu não sei quem é? Quem te curou? Eu não sei quem me curou, não. Quem te deu essa bênção? Sabe que eu não sei? Eu acho que foi o anjo. Eu acho que foi a água que balançou. Eu estou achando que foi aquela promessa que eu carreguei uma vela desse tamanho, de não sei quantos palmos lá, e carreguei essa vela. Olha, meu irmão, o Senhor não dá a glória dele nem o seu louvor a imagens de escultura. Aquele que era coitadinho, agora está sendo questionado, contestado. Aquele que era carregado, agora carrega. Aquele que antes estava numa situação cômoda, entre aspas, é claro, com a situação dele, mas cômoda porque me leva, Gervásio, vamos lá, me carrega. Olha, cuidado, não vai tropeçar, se eu escorregar aqui, se cair, vai ter, hein? Agora, ele está sendo questionado, hoje é sábado, por que você está carregando esse negócio? Jesus sabia que era sábado. Jesus sabia que ali fora iam questioná-lo, mas ele estava preparando aquele homem para tomar posse de toda a bênção. Amém, meus irmãos? Você, por exemplo, se pede bênçãos materiais na área financeira, Deus não vai te dar se você não entender que você não é coitadinho, que você é miserável, pobre. Eu sou pobre, não tenho nada. Meu irmão, primeiro que pobreza é relativo. Pastor, você está falando isso porque você não passou fome. Está falando isso porque isso é o quê? Primeiro que aqueles que são do Senhor jamais passarão necessidade. Amém, meus irmãos? Agora, riqueza e pobreza é relativo. É muito relativo. E hoje em dia nós não entendemos essa questão, por isso sofremos coisas que não é para sofrer. Você será pobre se você começar a comparar com aquele que tem alguma coisa. Se você entender aquilo que você tem, que Deus te deu, você será uma pessoa realizada. Agora, se você tem um Fiat 147, 72, amém, meu irmão. Mas eu queria um Audi A4. Deus está falando, não vou te dar, meu filho, você não tem condição. Você não sabe nem quanto que é o IPVA dele, você não tem nem noção. Você não sabe... Se precisar trocar o pneu, você não sabe quanto custa o pneu. Você está pedindo o quê? Não que você não possa ter. Amém, meus irmãos? É preciso entendermos as condições, e o que Deus estava querendo fazer com esse homem é isso. Ele saiu de uma condição de coitadinho, muitos estão aí, e olha, dentro do tabernáculo de Deus, dentro da igreja, dentro da porta das ovelhas, dentro daquilo que Deus tem, estão olhando a crendices, a coisas aí que não vão levar a nada, e não olham o próprio Deus, e ficam ainda presos a condições em que é satisfatório naquele momento. Quem que fez? Quem que falou? Quem que disse que você... Hoje é sábado, quem falou que você pode carregar? Quem falou que você pode fazer um trabalho? As pessoas não estavam nem interessadas se ele tinha sido curado ou não tinha sido curado. A religiosidade da época estava ali criticando ele. Tome cuidado com religiosidade, hein, meu irmão? Tome cuidado. Alguém já viu essa questão? Você não é crente? Mas você está passando por isso? Você não é crente? Mas você não está na igreja? Tome muito cuidado. Mas olha que interessante, para finalizarmos.
Versículo 13. O homem que fora curado não sabia nem quem era, pois Jesus tinha retirado por entre a multidão que havia naquele lugar. Versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo. Aonde que Jesus encontrou com ele? Oh, glória a Deus. E disse: olha, agora já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Eu já ouvi mensagens aqui, eu quero esclarecer para vocês que não tem nada a ver. Vai e não peques mais. Então quer dizer que ele estava naquela condição porque ele era pecador. Meu irmão, se fosse isso, todos nós seríamos aleijados. O que o Senhor está falando é o seguinte: ótimo, você começou a entender. Você entendeu que daqui para frente ninguém vai te carregar, você vai fazer. Você está começando a entender que eu fiz maravilhas na sua vida e eu quero que você reconheça. E encontrei você no templo. O templo é local de adoração ao Senhor. Amém, meus irmãos? Obviamente, sem entender muito, aquele homem foi ao local onde tinha o local da adoração ao Senhor. Ele foi lá e Jesus o encontrou lá e falou assim: olha, maravilha, agora vai e não peque mais. O que quer dizer não peque mais? Não é a condição dele que fez com que ele estivesse naquela condição de moribundo. Ele disse: eu estava falando com ele, o Senhor estava esclarecendo e colocando como coloca para nós. Olha, eu quero que você entenda, eu tenho bênçãos para a sua vida, mas eu quero que você deixe o seu passado, não fique preso nas coisas do passado. Não fique preso porque pessoas vão te contestar. Você já viu a questão assim? Virou crente? E agora posso que nem bebe mais. Não é para beber mesmo. Vamos sair com a mulherada? Não, meu filho, agora não vou mais. Mas como não vou? Não, eu sou casado. Mas se já era casado e a gente saía, fazia a maior festa. Não, mas agora não vou mais. Você só será contestado quando a bênção vier. Amém, meus irmãos? Você só será contestado e você vai ter que ter força suficiente e crer e não ter vergonha nem medo de dizer: olha, foi Deus que fez em mim e pode fazer em você. Se prepara também que você também pode. Eu quero dizer uma coisa aqui para vocês. Eu nunca bebi. Quer dizer, entre aspas, né? Teve uma vez, eu bebi, passei tão mal. Lá na adolescência, aquelas coisas assim. E daí eu falei assim: nunca mais eu quero esse negócio aí. Tá doido, que coisa ruim. Isso antes de converter, eu não era convertido. Aí eu converti, batizei. Fala para mim: você tem que deixar beber. Vamos. Tranquilo. Outras coisas vai ter que Deus agir. Mas essa parte não tem problema nenhum. E não pense vocês que não chegaram pessoas falando assim para mim: Maurício, vai beber na faculdade antes. Eu estava lá no começo da minha conversão, e o tempo de colegial, eu já não bebia, o pessoal fazia festa, eu falava assim: essa você pode ir, viu, porque vai ter Guaraná, vai ter água para vocês pode ir, viu, Maurício, vamos lá. E eu não era convertido. Quando eu converti, falaram assim: vamos lá, Maurício, toma aí. Não, você sabe que eu não bebo. Só porque virou crente. Mas não bebia antes, nem depois. Vocês estão vendo como a questão é contestar, a questão é colocar a tua fé em jogo, a questão é falar o seguinte: você crê no anjo que desce, numa crendice popular, ou você crê num Deus que age na sua vida de maneira certa e correta? Em que você crê? Você quer ser curado? E olha que interessante, versículo 15. O homem partiu e anunciou aos judeus que Jesus era quem o tinha curado. A hora que ele aprendeu, a hora que ele entendeu, a hora que ele deixou de ser coitadinho, a hora que ele deixou de ser o aleijadinho e passou a realmente entender o princípio de Deus, de que ele não precisava daquilo para ter a atenção das pessoas, que ele não precisava dessas coisas para ser paparicado, ele venceu a toda contestação e anunciava: olha, quem me curou foi o... Quem? O Senhor Jesus. Agora eu sei quem que era aquele homem. É Jesus. Eu sei quem me deu esse carro. É o Senhor Jesus. Eu sei quem me faz prosperar no meu trabalho. É o Senhor Jesus. Meu irmão, não se engane. Não é com as suas forças. Não é porque eu sou inteligente. Meu irmão, se Deus tirar o sopro de vida, acabou. Quero perguntar novamente a toda a igreja. Estamos nessa campanha.
Você quer ser curado? Amém? E essa questão de que Jesus falou para ele, olha, preste atenção para que não se suceda, para que não venha o pior. O que é o pior do que estar aleijado numa cama e dependendo dos outros? O que é o pior do que depender dos outros para te levar e te trazer? O que é pior do que isso? Perder a salvação. Amém? O Senhor quer fazer uma obra completa. Não somente curar fisicamente e emocionalmente, mas quer fazer com que a salvação prevaleça. Você crê? Quer ser curado? Fica em pé, em nome de Jesus. A bênção do Senhor está sobre nós, está sobre a nossa vida. O Senhor não quer uma multidão medíocre, em cima de crendices, em cima de coisas que você muitas vezes não sabe nem de onde veio. Mas Ele quer que você creia num Deus único e verdadeiro, que criou todas as coisas, tudo que existe, tudo que há. Existe uma assinatura de Deus. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é Deus que fez todas as coisas. E se Ele fez todas as coisas, Ele não abandonou a obra da sua criação ao léu. Depois eu volto no final para ver o que deu. Ele nos criou, nos formou, cuida da obra da criação. Amém? Tudo que existe, tudo que há, é obra do Senhor. E nós vamos crer num Deus vivo e verdadeiro. Pastor, você está por fora. A ciência está aí mostrando muitas coisas. Meu filho, tudo que a ciência mostra hoje, o Senhor já tinha mostrado antes. Ele diz na sua palavra, tudo que existe, tudo que há, é feito daquilo que não se vê. Você vê essa cadeira aí, você pode pegar essa cadeira que está na sua frente, apalpar ela, atrás de você, amém? Existe essa cadeira? Você está vendo ela? Tem cor aí, textura, tudo, amém? Sabia que ela é feita por milhões de elétrons, neutrinos e prótons, coisa que você não vê. O Senhor já deixou a sua assinatura lá atrás. E esse Deus, Ele pode fazer na minha vida, na sua vida. É muito melhor do que crer em ficar de joelho no grão de milho, em levar tal coisa em tal lugar. Esse tipo de sacrifício Jesus já fez. Ele só espera de nós sacrifício de louvor. Amém? Incline sua cabeça. Senhor, nós cremos no seu poder e no seu agir.